Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês passaram? Então, hoje nós vamos falar sobre a ação rescisória. E vocês, como bons estudantes do direito processual civil, vocês já têm uma base bem interessante que é necessária para essa fase que nós vamos estudar. Porque eu vou comentar com vocês alguns institutos cujo conhecimento é necessário para a melhor compreensão da matéria. Quando eu falo em ação rescisória, ela está prevista no artigo 966 do Código de Processo Civil e vai até o artigo 975. E a ação rescisória, ela tem uma característica fundamental. Quando a gente estudou a parte geral, né, o processo civil 1, vocês estudaram que dentro do processo do procedimento comum ordinário, procedimento comum, nós temos o seu encerramento por meio do trânsito em julgado, né, da formação da coisa julgada. A formação da coisa julgada nada mais é do que a imutabilidade de decisões. Essa imutabilidade das decisões tem como finalidade garantir segurança jurídica aos jurisdicionados. O que isso significa? Que a decisão não vai ser modificada a qualquer tempo e, com isso, eventualmente te acarretar, efetuar o pagamento novamente de uma dívida, ou ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em razão de uma decisão judicial. Ou seja, há aqui um momento em que a decisão ela se torna concreta, ela se torna solidificada e protegida pelo instituto da coisa julgada, que é precedida de um outro evento, que é o denominado trânsito em julgado. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o artigo 966, ele fala da seguinte forma: a decisão de mérito transitada em julgada pode ser rescindida quando? Vamos fazer a interpretação disso? Primeiro, quando eu falo em decisão de mérito, o CPC ele é abrangente. Ele não fala em sentença, ele não fala em decisão interlocutória, ele não fala em acórdão. Ele fala em decisão de mérito, ou seja, em qualquer uma das suas naturezas. Uma vez que há uma decisão de mérito que foi proferida e que essa decisão de mérito operou-se o trânsito julgado, ela não tem mais a possibilidade, ela não é mais passível de recurso, então ela opera a coisa julgada. Transitou em julgado uma determinada decisão uma decisão de mérito, dentro de um processo, ela tem algumas hipóteses em que ela poderá ser rescindida. O que é ser rescindida? Ser eventualmente desconstituída para a prolação de uma nova decisão ou eventual reconhecimento da sua nulidade. Veja que quando eu falo de uma ação rescisória, então, eu tenho vários âmbitos, eu tenho vários cenários envolvendo decisões de mérito. O que é o meu fator principal? Aquela decisão que transitou em julgado. É o trânsito em julgado que traz para mim o elemento caracterizador da ação rescisória. Isso é importante porque, inclusive, quando vocês estiverem se submetendo ao exame de ordem e a peça prática escolhida for na peça prática da matéria escolhida, tiver lá no enunciado, tiver a seguinte expressão: transitada em julgada a decisão e tal, você pode ter certeza. A ação, a peça que vai ser exigida no seu exame é uma ação rescisória. É uma ação rescisória. Então, aqui nós temos algumas palavras-chave que são utilizadas, que fazem parte e que vão auxiliar vocês, inclusive, no processo de exame do exame de ordem, tá bom? E aí nós temos, por que ela tem um rol taxativo de hipóteses em que poderá haver essa rescisão da decisão? Porque senão concordam comigo que não haveria aqui uma quebra da confiança, da relação de segurança jurídica. A parte ela tem que ter a convicção que o Estado juiz, né, aqui representado pelo Poder Judiciário, ele aprecia, uma vez apreciada a causa, não vai mais haver surpresas ou situações
que vão desconstituir a bel prazer uma decisão que já transitou em julgado. Então, eu tenho uma segurança jurídica. Quando eu falo da ação rescisória, eu tenho aqui essa desconstituição, esse desmantelamento da decisão transitada em julgado em razão de uma situação excepcional. Quais são essas situações excepcionais? Eu vou fazer uma leitura e explicar bem brevemente, mas eu detalhei de forma bem precisa no material que eu disponibilizei para vocês no AVA, as hipóteses que estão previstas em cada um dos incisos, tá bom? O inciso 1, ele fala: se for verificada que a decisão de mérito foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Veja aqui que nessa hipótese nós temos crimes. São crimes que eventualmente foram cometidos pelo juiz, e que em razão do seu acontecimento, de ter acontecido, da sua ocorrência, que era o que eu queria falar, aquela decisão ela está eivada de vício. Ela não pode subsistir. Se ela não pode subsistir, então eu necessito mostrar isso ao juízo, que vai ser o Tribunal de Justiça hierarquicamente superior competente, apto, competente para apreciar e eventualmente declarar e rescindir essa decisão. Então, professora, me responde aqui, é necessário, é imprescindível que seja declarado, que seja reconhecida a responsabilidade criminal do juiz? Não. Porque nós sabemos que são searas distintas, são searas que estão aqui tramitando de forma diversa. Mas o que é importante? Uma observação. Se já houver uma ação penal em andamento, eventualmente a minha ação rescisória pode ficar sobrestada ou pode estar também, ela pode seguir à sorte da declaração de sentença de culpa ou não culpa no caso da seara penal. Então, ela não está vinculada, mas se já tiver, vamos observar o que vai ser falado na seara penal para ver se de fato houve ou não uma decisão passível de ser rescindida. Mais uma vez, sempre prezando pela segurança jurídica, ok? Segunda hipótese, se for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. Opa, olha as nomenclaturas. Juiz impedido, juízo absolutamente incompetente. Nós sabemos que essas duas matérias também estão previstas na parte geral do Código de Processo Civil. E ela tem como finalidade evitar que, em razão de causas pessoais ou em razão da incompetência jurisdicional, sejam proferidas decisões por quem não deva, por quem ou estava impedido porque tem algum elo com uma das partes, ou porque tem algum tipo de rixa, qualquer tipo de situação que possa interferir na imparcialidade, ou ainda quando o juízo é incompetente. Se ele é absolutamente incompetente, aquele processo ele é nulo. Se ele é nulo, para que não haja prejuízo para as partes em razão do trânsito em julgado que se operou aquela decisão, eu tenho aqui a viabilidade, a possibilidade de rescisória, de rescindir a decisão por meio da ação rescisória. Terceira hipótese, se resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. Aqui nós temos vários conceitos, eu vou destrinchá-los. Primeiro, dolo ou coação da parte vencedora. Quando vocês estudaram os negócios jurídicos, nós vimos lá os vícios do negócio jurídico. Aqui no caso do CPC, nós estamos falando do dolo não dos negócios jurídicos, mas sim do dolo processual. Por exemplo, prova falsa, prova forjada, testemunhas que mentiram em juízo e que ficou comprovado depois. Então, eu tenho aqui uma situação de dolo processual ou de coação processual que levou a uma parte vencer em detrimento, ou seja, em prejuízo da parte vencida. Mas foi essa causa, foi essa razão de dolo ou de coação dentro do processo aqui originário que levou a essa decisão favorável a quem coagiu ou quem agiu com dolo.
Quando eu falo de simulação ou colusão entre as partes ainda, eu tenho, por exemplo, hipóteses em que eu insiro um terceiro dentro do processo para simular um embargo de terceiro, para livrar o bem. Ou o conluio, quando eu falo em colusão, eu tenho o acordo entre algumas das partes para prejudicar a outra. Entre dois litisconsortes, por exemplo, ou entre cônjuges que simulam uma situação. Tudo isso dentro do processo e que leva em consideração o prejuízo que acarretou a outra parte. Então, essa outra parte, uma vez que ela tem condições de provar, ela tem condições de identificar essas causas, ela vai levar essa matéria ao tribunal para que seja analisada e possivelmente desconstituída a coisa julgada, a rescisão da coisa julgada. Nós temos aqui a quarta hipótese, ofensa à coisa julgada. Gente, pode acontecer, por mais incrível que pareça. Mas o nosso país, ele é continental, ele é imenso. Imagina comigo uma ação que já foi dirimido, um processo que já foi dirimido, que já tramitou perante um outro estado, perante uma outra comarca, e que houve um indeferimento do pedido, por exemplo. E a parte que, né, às vezes até mesmo pela sua desídia, não participou do processo ou não se recordava, e aquele caso passou por um outro processo dentro de um outro estado, com a outra ação, com a nova ação, discutindo na intenção de obter uma nova decisão, ou seja, uma rediscussão da matéria sobre algo que já houve a formação da coisa julgada. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter, gente, pra vocês terem uma ideia, eu tenho dois processos. Eu tenho um processo originário que transitou em julgado e que formou a coisa julgada, e eu tenho um segundo processo que foi movido, que ofendeu aquele primeiro aqui, que ofendeu a coisa julgada, mas que tramitou e transitou em julgado. Então, imagina comigo eu ter duas coisas julgadas com decisões diferentes e conflitantes sobre a mesma matéria, sobre o mesmo objeto da ação. Isso gera insegurança jurídica, isso gera o desprestígio do próprio Poder Judiciário. E é essa a fundamentação para o ingresso da ação rescisória, com o pedido de reforma, de desconstituição dessa coisa julgada em prestígio àquela primeira. Porque senão as partes elas poderiam se valer de juízos alternativos com a intenção de modificar essas decisões. Nós temos ainda aqui a quinta hipótese, o inciso 5, que fala violar manifestamente norma jurídica. Pessoal, acontece de uma decisão e às vezes até mesmo a ausência da expertise do profissional leva a uma situação dessa. Quando acontece, por exemplo, de proferida uma sentença, de proferida uma decisão, não ser interposto recurso no prazo designado. E isso acarretar o trânsito em julgado, mesmo que aquela norma tenha sido proferida em ofensa a uma norma jurídica. E aqui, norma jurídica é em sentido lato, é em sentido extenso. Pode ser lei, pode ser princípio, pode ser tratado, podem ser qualquer tipo de norma que esteja inserida no nosso ordenamento jurídico brasileiro e que tenha validade, tá bom? Que não seja contrária à Constituição Federal, por exemplo. Sexta hipótese, quando a decisão for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Imagina comigo, prova falsa. Eu comprovo que a prova que foi utilizada como fundamento para proferir aquela decisão que transitou em julgado é falsa. E detalhe, eu só descobri essa falsidade depois do trânsito em julgado. E aí é interessante vocês observarem, e aqui eu coloquei uma observação específica no nosso material, que é sobre o momento, quando é que começa a contar o momento para eu poder contar os 2 anos
que vai ser o prazo para eu poder ingressar com a ação rescisória. Eu tenho aqui várias situações, várias hipóteses que são imprescindíveis, que são importantes para o próprio ordenamento, considerando o quê? Considerando que, no caso de prova falsa, eu devo observar o prazo, eu devo observar que se eu tinha ciência também dessa prova antes, e se eu argumentei ela, eu não vou poder argumentá-la de novo. Mas imagina comigo, se foi apurado num processo criminal, aí entra aquela mesma hipótese do inciso 1. Eu preciso necessariamente esperar a conclusão do processo criminal? Regra não. Mas um pode estar atrelado e até mesmo aguardar a apuração pelo outro, ok? Ou às vezes essa prova falsa ela pode ser provada, ela pode ser demonstrada dentro da própria ação rescisória, ou seja, ela não depende da instauração de uma ação criminal para a apuração da falsidade, tá bom? A sétima, parecida mas diferente, obtiver o autor posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova. Olha aqui que ele não falou nova prova, ele falou prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso, capaz de por si só lhe assegurar pronunciamento favorável. Veja, se eu descubro um arcabouço, documentos que estavam ocultos ou que estavam perdidos somente após o trânsito em julgado, não quer dizer que a prova foi constituída depois do trânsito em julgado. Não, mas eu não tinha o conhecimento a respeito dela ou eu não tinha acesso a ela. Por isso é que se fala em prova nova, porque o momento que ela vai ser descoberta, o momento em que ela vai aparecer para mim, foi depois do trânsito em julgado. Logo, eu tenho aqui uma hipótese que me autoriza a fazer o pedido da ação rescisória também com base em prova nova. E aqui também a gente vai levar em consideração quando eu descobri, quando eu tive acesso a essa prova nova para a contagem do prazo de 2 anos. E por fim, nós temos o inciso 8, que é o mais genérico e ao mesmo tempo mais complexo. Ele fala quando a decisão de mérito, né, que transitou em julgado, for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Para poder analisar o inciso 8, eu preciso ler e compreender o parágrafo 1º. O parágrafo 1º ele fala assim: há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Veja, ele parece ser muito confuso, né? Eu sei que às vezes assim dá um tiltzinho na nossa cabeça, mas eu vou tentar ser o mais clara possível para vocês. Quando eu falo em erro de fato, existem documentos ou existem situações, fatos dentro dos autos que não foram analisados e que, se tivessem sido analisados pelo juízo, o resultado da ação poderia ter sido outro. E aqui eu vou tirar 2 minutinhos para contar para vocês uma situação, um exemplo de caso concreto. Eu entrei com uma ação rescisória, acho que até já comentei com vocês, sobre o caso de uma mulher que sofreu um erro médico. E ela se tornou plenamente incapaz. O fato ocorreu em 2001. Em 2004, ela foi declarada absolutamente incapaz, na vigência do Código Civil ainda, quando falava lá dos absolutamente incapazes no artigo 3º. E o Ministério Público entrou com a ação para pleitear a indenização por erro médico para ela. Tramitado o processo em 2013, aconteceu de ter uma decisão, de ter uma sentença desfavorável a ela, de improcedência, e o Ministério Público manteve-se inerte, não recorreu daquela decisão. Então a família me procurou e eu, analisando os fatos, até aqui eu vou trazer uma observação já específica para vocês, que foi com relação ao prazo. O prazo para a propositura da ação rescisória, regra, são 2 anos contado do trânsito em julgado. Então, se a certidão de trânsito em julgado falou que foi hoje, 23 de abril, começa dia 24 de abril, mais 2 anos, tá? Quando eu falo aqui, nesse caso, o que aconteceu especificamente?
Aconteceu da família me procurar depois de expirados 2 anos. Mas eu localizei 2 pontos que deram fundamento para a admissão do pedido de ação rescisória. Primeiro ponto, a questão dela ser incapacitada, dela ser absolutamente incapaz. O fato dela ser absolutamente incapaz não corre prescrição contra ela. Isso é previsão do nosso Código Civil. Logo, teve cabimento à ação rescisória, mesmo tendo ultrapassado o prazo de 2 anos. Segundo ponto, eu fundamentei o erro de fato que foi consistente na ausência da análise de fatos que faziam parte do processo e que não foram objeto de análise por nenhuma das partes. Estava dentro dos autos as provas, estava dentro dos autos a informação, mas nem o autor nem o réu manifestou e nem o juízo, ou seja, eles não controverteram a matéria. Essa ação ainda está em trâmite, mas ela foi recebida e ela está em análise pela seção do Tribunal de Justiça, em virtude do obedecimento, da obediência aqui aos requisitos da instauração da ação rescisória. E com base nesse caso, no inciso 8 do artigo 966. Beleza? Continuando então aqui nosso estudo da ação rescisória. A ação rescisória ela pode ser feita, por exemplo, com objeto em apenas um capítulo da decisão. Nós sabemos que as decisões, igual quando a gente estuda sobre a coisa julgada, que a coisa julgada ela pode se operar somente com relação a algum capítulo, que pode ser recorrível somente um capítulo ou uma matéria de dentro da decisão judicial. Da mesma forma, a ação rescisória também pode ser, tá? Com relação a apenas um capítulo da decisão de mérito impugnada por meio do trânsito em julgado. E aqui o ano, eu falei para vocês já que a ação rescisória ela deve ser proposta num prazo de 2 anos, que vai ser contada a partir do trânsito em julgado. Como que vai ser feita então essa ação rescisória? Primeiro, quem é que tem legitimidade? Quem foi parte no processo ou substituto, tá? O sucessor a título universal ou singular. Exemplo, os herdeiros. O terceiro, juridicamente interessado, e o Ministério Público. O Ministério Público aqui ele pode ser parte, por exemplo, quando ele deveria ter sido ouvido naquela ação, mas não foi. Então, há um defeito na sua intervenção de inobservância da obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público. É também, então, uma causa passível que admite o Ministério Público na qualidade de parte para ingressar com a ação rescisória. Veja aqui que nós temos várias hipóteses aqui, por exemplo, relacionadas àquele também que deveria ter sido ouvido no processo, mas não foi. E agora o trâmite. A petição inicial, ela está no artigo 968 e ela tem uns requisitos que devem ser observados. Além do artigo 319 do CPC, que fala sobre os requisitos da petição inicial, necessariamente na petição de ação rescisória, eu devo demonstrar, primeiro, que houve o erro ou o vício, tá? Qual foi o vício? Qual foi o inciso em que eu baseei o meu pedido de rescisória? E, além disso, a questão da acumulação de pedidos. Como assim? Nós vamos ver que são 2 pedidos. Nós temos aqui uma acumulação entre a rescisão da decisão e que seja proferida uma nova. Isso é o que nós denominamos como ius residens e o iudicium rescisorium, tá? O iudicium residens e o iudicium rescisorium. Quando eu falo dessas hipóteses, eu nada mais tenho que uma decisão que vai abarcar, primeiro, a desconstituição daquela decisão que já transitou em julgado, ou seja, ela não tem mais existência jurídica naquele processo, mas se ela tiver simplesmente que ser desconstituída, imagina comigo, então qual que vai ficar no lugar dela? Aí a necessidade da sessão do Tribunal de Justiça vir e proferir uma nova decisão para apreciar a causa que foi objeto da rescisória, ok? Então, eu devo necessariamente fazer essa acumulação de pedidos na minha ação rescisória. E tem mais um requisito, que é o depósito de 5% do valor da causa, tá?
como um requisito de recebimento de ingresso da ação rescisória. Por que existe esse depósito de 5%? Para garantir, eventualmente, o pagamento de uma multa em prol da outra parte, caso a decisão na ação rescisória seja por unanimidade ou inadmissível, se ela for por unanimidade improcedente ou inadmissível pela sessão do Tribunal de Justiça. Então, nós temos aqui uma situação que visa, inclusive, evitar que as partes ingressem com o pedido de ação rescisória sem fundamento ou com a intenção exclusiva de prejudicar a outra parte, sob pena de quê? Dela perder esses 5% em multa em prol da outra parte que foi atingida aqui. O que é importante ressaltar uma observação com relação a essa questão do depósito? Quem é que fica livre de depositar esses 5%? Claro, a Fazenda Pública. Mas nós temos também os casos, por exemplo, que não se pode olvidar, como aqueles beneficiários da justiça gratuita. Os beneficiários da justiça gratuita, eles ficam, então, dispensados de efetuar o depósito dos 5% para o ingresso da ação rescisória, ok? Observação. Como acontece numa ação originária, numa petição inicial originária de uma ação, se eventualmente a minha petição inicial ela tem algum vício sanável, o que o juízo deve fazer? Intimar a parte para que promova a emenda da petição inicial, certo? Da mesma forma, a ação rescisória também tem essa característica. Por exemplo, se nós devemos descrever de forma clara e comprovar, trazer mecanismos, provas dentro do processo da ação rescisória de que houve, né, uma daquelas situações lá descritas nos incisos do artigo 966, e se não ficou claro, o que pode acontecer? O relator, o juiz que ficou responsável por qual foi distribuído, ele vai intimar a parte para que promova o aditamento, a emenda da ação, para que seja então dado o trâmite, ainda que a outra parte já tenha sido citada, tá bom? Isso aí é uma medida de garantia, especialmente da resolução de mérito das ações. Continuando aqui, o artigo 969, ele fala assim: a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Veja que nós temos hipótese, neste caso, de cabimento de uma decisão de tutela provisória que vai ser cumprida. Mas lembre-se qual é o requisito imprescindível para a concessão de uma tutela provisória. Primeiro, que não haja o risco da irreversibilidade da decisão e bem como a garantia que da evidência das provas, né, da evidência do direito que está sendo atacado, somada ao perigo de dano ao risco ao resultado útil do processo. Caminhando já para o nosso final, eu falo para vocês sobre a instrução. A instrução aqui tem uma observação que é importante. Professora, eu posso ouvir testemunha numa ação rescisória ou já tem que produzir todas as provas? Pode. Eventualmente, se houver testemunha a ser ouvida na ação rescisória, o que vai acontecer? O tribunal, por meio da carta de ordem, lembra dos atos de comunicação entre os juízos, que vocês aprenderam lá no processo 1? O tribunal, por meio da sessão, vai encaminhar uma carta de ordem ao juízo da comarca onde correu o processo originário, que vai chamar a testemunha, ouvir, produzir a prova ou, eventualmente, uma perícia, qualquer prova que tenha necessidade de ser produzida dentro do processo judicial, para depois remeter essa prova, então, para julgamento perante o Tribunal de Justiça, perante a sessão do Tribunal de Justiça, tá bom? É possível, sim, a produção de provas, inclusive oitiva de testemunha em sede de ação rescisória. Concluída a instrução, será aberta vista, então, ao autor e ao réu para que sejam alegadas as razões finais, no prazo de 10 dias. Veja que o prazo aqui ele é menor, tá? Do que a regra geral dentro do CPC, dentro do procedimento comum. E sendo julgado o pedido,
o tribunal ele vai rescindir a decisão, proferindo, em qualquer caso, um novo julgamento e determinando a restituição do depósito em prol, ou, eventualmente, se for improcedente, que aquele valor, se for por unanimidade, que seja revertido em favor do réu a título de multa. Outra observação para vocês aqui, o artigo 975 é o que fala sobre o prazo de 2 anos e o prazo para contagem. O artigo 975 ele fala sobre o prazo de contagem. Eu quero voltar aqui no artigo 966 agora, uma vez que eu já encerrei. Gente, outra coisa só, cabe recurso, tá bom? É passível, sim, de recurso essa decisão que foi proferida em ação rescisória e que vai ser atacável ou por meio de recurso extraordinário ou por recurso especial, a depender de cada caso em concreto. Ou ainda, no caso de indeferimento por agravo interno, que vai ser remetido para o colegiado no prazo de 15 dias, ok? O que eu quero trazer para vocês aqui? Uma observação bem rapidinho, porque eu esmiucei essa matéria dentro do material, mas é a distinção entre a ação rescisória com a ação anulatória e a querela nullitatis. Veja que a querela nullitatis é aquela ação que é instaurada para movimentar e para declarar uma nulidade em razão de um ato que foi praticado dentro de um processo, tá? Em que não houve a citação ou a citação não foi válida. Quando eu falo de ação anulatória, ela está lá no artigo 966, no parágrafo, tô pegando aqui o parágrafo certinho, me dá só um minutinho, tá? No parágrafo... Peraí, gente, tô chegando. Parágrafo 2º, perdão, deu um tilt aqui. Nas hipóteses em que houver aqui a rescisão do trânsito, tá? A ação rescisória, ela vai desconstituir a decisão definitiva ou a sua rediscussão, certo? Quando eu falo de ação anulatória, ela tá lá no parágrafo 4º e ela fala assim, os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei. E aí, o que acontece? Essa ação anulatória, que está prevista aqui no parágrafo 4º, ela tem um trâmite diferente. Ela vai ter uma ação, ela é uma ação própria que se difere da ação rescisória, mas que tem como finalidade desconstituir atos que foram praticados pelas partes dentro do processo, tá? Que atos são esses? Por exemplo, aqueles que já foram praticados dentro do processo e que foram homologados pelo juízo, por exemplo, uma penhora, mas que sejam passíveis, que estejam sujeitos à anulação. Até porque nós não podemos levar em consideração aqui qualquer tipo de anulação sob pena de ofensa à segurança jurídica. Então, deve ser observado. Exemplo, quando eu falo de uma penhora ou de uma arrematação, eu tenho que pensar também no caso de uma arrematação, de um processo de penhora, que já houve a expropriação do bem e já houve a alienação para um terceiro. Esse terceiro, ele despendeu, ele depositou uma quantia que foi revertida para a aquisição daquele bem que foi penhorado. Então, eu tenho que resguardar nessa ação de anulação também os interesses desse terceiro, sob pena de quê? De desencadear uma série de atos que vão prejudicar não só as partes, mas também eventuais terceiros. Veja que quando a gente fala aqui da ação de anulação, os fundamentos dela servem justamente são os atos que servem para anulação, aqueles atos que foram praticados pelas partes no processo, mas que se encontram no direito material. Exemplo, o direito processual civil aqui, ele não vai estar inserido. O que pode ser alvo de uma ação de anulação?
Os vícios do negócio jurídico. Se ficar constatado que houve um vício do negócio jurídico, ou seja, uma matéria de direito material, de direito civil, eventualmente eu posso vir e alegar dentro de um processo que já houve uma consequência jurídica e anular aquele processo em razão daquele vício que foi constatado na seara material. É essa mais ou menos aqui a estrutura da ação de anulação. O seu prazo, o prazo é decadencial, que está dentro do próprio Código Civil. Então, eu tenho que analisar as normas que estão no artigo 205, 206 e de decadência que estão previstas espalhadas ao longo do Código Civil. A competência vai ser o próprio juízo, tá? Que tramitou o processo no qual houve, e o procedimento vai ser o comum. Os maiores efeitos aqui dessa anulação é eventualmente a suspensão da eficácia daquela decisão judicial que foi que homologou o ato, exemplo da penhora ou da arrematação, para desconstituir aquele processo em que foi praticado e com isso resguardar os interesses porque houve a constatação, a comprovação de um ato que na seara do direito material violou o direito de outrem, ok? No mais, meninos, era essa aqui a minha intenção hoje de trazer para vocês. Eu sei que essa aula ficou um pouquinho mais longa, mas até mesmo em razão da complexidade envolvendo a ação rescisória, a sua importância e essa comparação com a ação de anulação, considerando aqui que elas são institutos diferentes. Nós temos os nossos canais de comunicação e especialmente para dirimir dúvidas, e no mais eu estou aqui à disposição de todos vocês. Um abraço e até mais!